Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, vamos dar início à nossa sessão. E neste momento, eu convido o vereador Claudenildo Alves que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguatins, Estado do Tocantins, 6 de 2 de 2025. Estando presentes Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Marta Rocha Arraes Maia, Francisco Grangeira de Almeida, Erivaldo da Silva Souza, Domingo Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza, Cleilson Salles da Silva. Verificando o número legal dos senhores vereadores, eu declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Joás Santos que faça a leitura da passagem bíblica. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Amém. Neste momento, eu peço à segunda secretária, Adriana Matos Rocha Rasmaia, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguatins, Estado do Tocantins, ao 5º dia do mês de fevereiro do ano de 2025, no horário regimental das 19h30, situada na Rua Coronel Augusto Bastos, sem número, Casa 1, sob a presidência da vereadora Daniela Martins de Souza, que na sua ausência assumiu o vice-presidente Joás Santos Brito, onde assumiu os trabalhos e convidou o primeiro secretário Claudenildo Alves da Silva para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, estando presentes Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Matos Rocha Arraes Maia, Erivaldo da Silva Souza, Cleilson Salles da Silva, Francisco Grangeira de Almeida, Domingos Marinho Viana e Roberto Queiroz de Souza. Não compareceu nesta sessão a presidente Daniela Martins de Souza, por motivo de saúde, tendo quórum para deliberar qualquer trabalho em matéria. O presidente em exercício, Joás Santos Brito, declara aberta a presente sessão e convidou o vereador Francisco Grangeira de Almeida para ler uma passagem da Bíblia. E o mesmo pede para que todos fiquem de pé, em reverência ao nome de Deus. Constou um pequeno expediente, a ata da sessão anterior, a qual submeteu-se às discussões. Ninguém se manifestou contra e em seguida foi aprovada. Matérias que constou uma indicação número 001/2025 do vereador Francisco Grangeira de Almeida, onde sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal melhorias no campo municipal do povoado Angico. Com a palavra, o autor desejou uma boa noite a todos, cumprimentou a plateia em nome do seu amigo José Lamarque, Valdivino, vice-prefeito José Filho, e que todos sejam bem-vindos e pede aos pares que analisem e votem na sua indicação. Aquele campo do Angico, eu comparo ele com o campo de antes do Castanheiro, era só pissarra. Meu pedido é em prol dos jogadores daquela comunidade, que às vezes se deslocam para o Castanheiro ou Lago para jogar. E o mais é que Deus continue abençoando todos nós. O presidente em exercício Joás Santos Brito suspende as discussões e coloca a indicação em votação. E foi aprovada por unanimidade. A indicação do vereador Grangeiro. Constou também um requerimento número 002/2025 de autoria da vereadora Adriana Matos Rocha Arraes Maia, onde pede a solicitação de manutenção da iluminação pública no município de Itaguatins, Tocantins.
O presidente em exercício, Joás Santos Brito, colocou o requerimento em discussão. Com a palavra, a autora desejou uma boa noite a todos. Cumprimentou os pares, em nome do vereador Erivaldo, ao vice-presidente Joás, que hoje está presidindo os trabalhos. Plateia em nome do seu amigo vice-prefeito José Filho. Plateia em nome do seu filho, o vice-prefeito José Filho. Cumprimentou o advogado desta casa e pediu aos pares que aprovem o seu requerimento, pois o mesmo é de grande importância e segurança. Usou das discussões desse requerimento o vereador Erivaldo, onde falou sobre a iluminação pública. O presidente em exercício, Joás Santos Brito, suspendeu o requerimento e colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade, mas nada a tratar, o presidente deixou alguns espaços para as considerações finais, onde fez o uso da palavra a vereadora Adriana, onde agradeceu os pares por ter votado em seu requerimento. Desejou uma boa noite a todos. Usou da palavra o vereador Claudenildo Alves da Silva, cumprimentou a mesa em nome do presidente em exercício, Joás Santos Brito, a plateia em nome do ex-vereador José Lamar, cumprimentou o advogado desta casa, que hoje se fez presente, e todos se sintam cumprimentados, e falou sobre a satisfação dos comerciantes em nossa cidade, e diz o tanto que dependemos desse dinheiro do município. E fala que viu muitos servidores alegres, e isso demonstra o quanto somos dependentes do poder público. E dinheiro na data certa, movimento município. Passamos por momentos de sofrimentos sem esse pagamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Usou da palavra o vereador Deilson Salles da Silva, onde desejou uma boa noite a todos. Cumprimentou a mesa em nome do presidente em exercício Joás, aos pares em nome do vereador Domingos, a plateia em nome do vice-prefeito José Filho e sua esposa Andréa, José Lamar, Kempis, e que todos se sintam cumprimentados. E como o vereador Claudenildo falou sobre o pagamento, é muito importante, mas infelizmente nem todos receberam, só a educação recebeu. E as pessoas ficam perguntando sobre o pagamento, as outras áreas que não receberam, mas com o pagamento da educação já deu para dar uma respirada. Usou da palavra o vereador Francisco Grangeira, onde desejou uma boa noite a todos. Cumprimentou o presidente em exercício, Joás Santos Brito, agradeceu os pares por ter aprovado sua indicação sobre o campo do Angico e diz que, ex-vereador José Lamar, que você pode contar sempre comigo. Agradeceu a Santilo na plateia. Usou da palavra o presidente em exercício, Joás Santos Brito, onde externou sua gratidão a Deus e justificou a falta da presidente Daniela Martins. A mesma não veio por motivo de saúde. Parabenizou os vereadores Adriana e Grangeira pela aprovação de suas matérias. Temos que nos preocupar com o bem-estar da comunidade. E falou que só a área da educação foi paga, mas isso já foi um alívio. Estamos demonstrando preocupação com todos os servidores. Cumprimentou a plateia em nome do vice-prefeito José Filho e todos sejam bem-vindos. Agradeceu a presença de todos e pede à plateia que transmita para a sociedade as matérias que estão sendo discutidas aqui. Nada mais a tratar, o presidente em exercício declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 6 de fevereiro do ano de 2025, no horário regimental das 19h30. E para constar, o presidente convidou a funcionária desta Casa de Leis para lavrar a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos vereadores que assim desejarem. Se algum dos vereadores desejam fazer retificação na ata, está em tempo. Como não há, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz?
Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Joás Santos? Eu voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Francisco Grangeiro? Voto sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação da ata. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim pela aprovação da ata. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim pela aprovação da ata. E como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim pela aprovação da ata. Aprovada a ata da sessão anterior. Se encontra em nossa mesa indicações que foram protocoladas ontem. E, neste momento, se encontra aqui na nossa mesa a indicação de número 002/2025, de autoria do vereador Erivaldo da Silva Souza, onde o mesmo sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal a limpeza do córrego da rua Paislândia, bairro Santa Rita. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Presidente da Câmara Municipal de Itaguatins, Tocantins, que encaminhe esta proposição ao excelentíssimo senhor prefeito Vitor da Rei, solicitando a limpeza do córrego localizado próximo à rua Paislândia, bairro Santa Rita. Justificativa. A limpeza e a desobstrução do córrego, incluindo a retirada de lixo, além de poço, são de fundamental importância para o bom funcionamento de drenagem das águas pluviais, pois evitam inundações, que além de causar transtornos, prejudicam também a saúde pública. Os trabalhos garantem a desobstrução do leito do córrego, minimizando os riscos de alagamento ou enchente no entorno, além de prevenir a proliferação de insetos e vetores de doença. É com muita satisfação, empenho e dedicação que este vereador apresenta esta indicação, pensando sempre no bem comum e bem-estar da nossa população em geral. Com a palavra o vereador autor Erivaldo da Silva. Boa noite. Sobre esse documento que eu fiz, é porque já tivemos uma grande perda naquela vila ali sobre eletrodoméstico, inclusive o nobre vereador Roberto foi um que ajudou a socorrer aquele pessoal daquela vila. E como sou também funcionário público deste município, sou ACE, agente de combate às endemias, vi por bem que ali podia ter acúmulo de lavra de mosquito da dengue. Então, achei por melhor fazer esse documento para o nosso gestor, fazer uma limpeza naquele córrego, para que não haja acúmulo de insetos. E o pessoal daquela rua me pediu muito: como é que você quer que nós limpemos o quintal, sendo que a frente da minha casa está dessa forma? Então, achei melhor fazer esse documento para que o gestor possa limpar aquela rua. Então, muito obrigado. Mais alguém que queira fazer parte das discussões? Como não há, eu coloco a referida indicação em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz de Souza? Voto sim pela aprovação.
Como vota o vereador Domingos Marinho? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da indicação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela indicação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação da indicação. E como vota o vereador autor Edivaldo da Silva? Sim pela aprovação. Aprovada a indicação de número 002/2025. Se encontra também em nossa mesa mais uma indicação do vereador, de autoria do vereador Edivaldo da Silva Souza, de número 001/2025, onde o mesmo se sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma do antigo prédio da Escola Municipal Sueli Barbosa, localizada no bairro Descarrego, para que seja instalada um ponto de apoio da equipe de saúde, no intuito de regular a triagem daquela população. E neste momento eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta toda Casa de Leis, precisamente no parágrafo 11 do artigo 127, após a ciência do plenário da Câmara Municipal de Itaguatins, solicitar a Vossa Excelência Daniela Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Itaguatins, Tocantins, que encaminha esta proposição ao excelentíssimo senhor prefeito Josenberg Vitor Barros Silva, solicitando a reforma geral do antigo prédio da Escola Municipal Sueli Barbosa, no intuito de criar um ponto de apoio para a equipe de saúde, a fim de estar regulando a triagem daquela comunidade que tem um número expressivo de municípios. Justificativas. Muitas são as reivindicações que recebo referente à reforma deste referido prédio, pois está completamente abandonado e sem finalidade. É de suma importância que seja realizada essa solicitação, a fim de que seja implantado um ponto de apoio para a Secretaria de Saúde. Vale ressaltar que o público beneficiário desse melhoramento será a comunidade local, que assim irá proporcionar mais segurança e bem-estar ao que habitam nesse bairro, possibilitando uma amplitude do trabalho da saúde. A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado. Portanto, solicitamos que seja dada a atenção que o pedido explica. Edivaldo da Silva Souza, vereador autor. Com a palavra o vereador autor Edivaldo da Silva Souza. Na realidade, aquele bairro é um dos maiores bairros da nossa cidade e precisa-se de um olhar mais especial dos nossos gestores. Porque nós, das endemias, como vamos ter um dia D de vacinação, muitas vezes a gente vai para o colégio. E no colégio pode acontecer algum imprevisto de um cachorro chegar e morder uma criança. Que situação que nós vamos ficar? E sendo que tem um prédio público que pode ser reformado e pode estar dando esse apoio para conosco. E a equipe de vacinação também, quando vão para o Descarrego, eles ficam no colégio. Por que não ficar naquele colégio, quando tiver uma reforma lá, fizer uma reforma, vacinar as crianças? Porque quando os vacinadores vão, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as crianças ficam correndo e pode acontecer algum imprevisto de chegar com uma agulha daquela, contaminar uma criança. Que prejuízo! O município vai ter um prejuízo enorme. Então eu vejo que os nobres colegas possam também me ajudar nessa situação de fazer o bem comum de todos. Obrigado.
Mais alguém que queira fazer parte das discussões? Vereador Roberto. Boa noite a todos. Quero parabenizar o nobre vereador Edivaldo por essa preocupação no nosso bairro de Escareto, na qual eu também sou de lá, faço parte daquela comunidade. E só dizer que acredito que lá não consegue mais reformar. A situação daquele prédio tem que demolir ele. Na verdade, não pega mais reforma. Eu falo isso porque vistoriei aquele local, tinha conseguido uma emenda com o deputado Jair Farias de 300 mil para a construção de uma quadra esportiva. E pensei naquele local, que aquele terreno é do município. Mas, infelizmente, não dava o tamanho de uma quadra de esporte. E aí, olhando aquele prédio, percebi que não pega mais reforma. Ali nós vamos ter que demolir para construir uma quadra, ou um posto de saúde, algo assim. Mas é louvável a sua indicação. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Claudenil. Vereador, tomara que o senhor, vamos lutar no seu pedido aí ser realizado. Mas nos 12 anos que eu estive aqui, eu não sei desse período dos 4 que fiquei fora, mas eu creio que de prédio público, aquele ali é um dos que mais já recebeu o requerimento, né? Indicação, solicitando, né? E a gente vê a necessidade, esperamos que dessa vez ele tenha aquele espaço ou prédio, como o vereador está dizendo que acha que não pega mais reforma, mas que aquele espaço ou prédio seja realmente aproveitado, porque ele, creio que seja um dos campeões de indicação, assim como várias, acredito que a cada 3 metros dessas rodovias também tem solicitação de quebra-molas, né? E entre a gestão e a gestão, e muitos dos pedidos não são atendidos, mas a sua preocupação é louvável. Mais alguém? Como não há, eu coloco a referida indicação em votação. Como voto o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da indicação. Como voto o vereador Francisco Grangeiro? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim pela aprovação. Como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação. E como vota o vereador autor? Sim pela aprovação. Aprovada a indicação de número 002/2025. Se encontra em nossa mesa mais uma indicação de número 002/2025, de autoria do vereador Francisco Grangeiro, de autoridade do Poder Executivo Municipal, a reforma geral do Estádio Municipal Siqueirão, localizada na Vila Barreiro. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. O vereador que este subscreve vem na forma regimental desta dupla Casa de Leis, precisamente do artigo, parágrafo 11, artigo 127. Após a ciência do plenário da Câmara Municipal de Itaguatinga, solicitar a Vossa Excelência Daniela Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Itaguatinga, que encaminhe esta proposição ao excelentíssimo senhor prefeito Josenberg Vitor Barros Silva, solicitando a reforma geral do Estádio Municipal Siqueirão. Justificativa. As medidas indicadas são necessárias, pois o estádio de futebol se encontra em situação de abandono e com sérios problemas estruturais.
Em atenção às justas reivindicações de jovens e desportistas em geral, através de compartilhamento de fotos e imagens nas redes sociais, é possível verificar a necessidade urgente de realizar uma reforma geral, incluindo serviço de limpeza, pintura, capina, manutenção na iluminação, reparo no muro, portões e alambrados, colocação de vidros, vasos sanitários, chuveiros e torneiros dos vestiários e salas adjacentes, assim como a manutenção do campo de futebol com replantio de gramas e reparo no sistema de irrigação. A presente solicitação, uma vez atendida, será fundamental para a realização de campeonatos, torneios e eventos sociais e culturais dos munícipes, cidades vizinhas e convidadas, bem como realização de pré-temporada dos times de grande porte da cidade de Imperatriz, Maranhão e Tocantinópolis, que já manifestaram interesse em outras ocasiões. Francisco Grangeiro de Almeida, vereador autor. Com a palavra, o vereador autor Francisco Grangeiro. Boa noite a todos os novos companheiros. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por essa rica oportunidade. E aí eu expliquei aí a situação do Estado, é um patrimônio público. E eu peço que os novos companheiros analisem com uma atenção esse pedido da gente, para a gente não deixar um patrimônio público histórico se acabar. Aquele campo em 2018 ele estava reformado, falta de cuidado da atual gestora, hoje ele se encontra naquela situação. Eu acredito pelo novo gestor, ele já mostrou que gosta do esporte, e nós não podemos deixar ali, para mim, uma relíquia, um estádio daquele, aonde pouca cidade tem. Então, meus amigos, analisem com atenção, com carinho. Esse é um pedido dos atletas do Alto do 25, da Vila Barreto, feito para o vereador Francisco. Eu me comprometi a trazer esse projeto até essa Casa de Lei e peço que cada companheiro ajude esse projeto e nós vamos fazer sucesso dessa Casa de Lei. Que Deus continue abençoando todos nós. Muito obrigado. Mais alguém que queira fazer parte das discussões? Vereador Roberto. Só pegando um pouco a fala do nobre vereador Grangeiro, seria bom ressaltar, nobre vereador, um vigia, um zelador para aquele campo de futebol, porque não tem muito tempo que ele foi passado por uma reforma, né? Então, se já se encontra nessa situação, seria bom um funcionário responsável para não deixar abandonado, né? Que aí começa a ter vandalismo, enfim, aí acaba que sempre vai ter essas reformas com frequência. Mas, muito obrigado. Mais alguém? Vereador Cleison Salles. Boa noite a todos. Realmente, meu nobre vereador, amigo Grangeira, esse também era um dos pedidos que seria feito posteriormente pelo vereador Cleison Salles, que todos conhecem, faço parte do esporte de Taguatins, mas é louvável a sua indicação. E como o vereador Roberto falou, aquele estádio ele já foi inaugurado e reinaugurado, só que depois não ficou ninguém para cuidar do estádio. Se você constrói a sua casa e não coloca ninguém para morar dentro dela, de repente ela vai acontecer como a indicação do novo vereador Erivaldo, um prédio lá do Bissarreira, mas você precisa ser demolido. Então é o seguinte, eu pego o exemplo do campo aqui de baixo. Hoje todos elogiam um funcionário chamado Rafael por cuidar daquele campo como se fosse a casa dele. Entendeu? Então, coloque as pessoas realmente que precisam de uma pessoa para cuidar, mas realmente que tenha amor ao que faz. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Rivaldo. Boa noite novamente. Eu quero ressaltar, que aquele campo ele teve um custo muito alto. Ele tem drenagem, e drenagem precisa de manutenção, que é o que não teve naquele campo. E eu vejo que a gente tem que fazer as solicitações mesmo, porque nós estamos aqui para isso.
E os gestores que não fizeram, não sei o motivo, mas eu vejo no novo gestor que está com um comprometimento de trabalhar para a comunidade. Então, meu filho, eu quero te parabenizar por esse empenho que você está tendo através do esporte de Taguatinga. Meu muito obrigado. Mais alguém? Como não é, eu coloco a referida indicação em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação da indicação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim pela aprovação. Como vota o vereador Erivaldo da Silva? Sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Sim pela aprovação. Como vota o vereador Claudelino Alves? Sim pela aprovação. E como vota o vereador autor Francisco Grangeiro? Sim pela aprovação. Aprovada a indicação de número 002/2025 de autoria do vereador Francisco Grangeiro. Neste momento se encontra mais uma indicação e eu peço ao vice-presidente da Câmara, Joás Santos, que assuma a presidência nesse momento, para fazer a apresentação desse projeto, dessa indicação. Boa noite a todos. Encontra uma indicação na mesa de número 001/2025, onde sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal e demais autoridades competentes a perfuração de um poço artesiano no povoado Castanheiro. Quero passar para o primeiro secretário para a leitura do mesmo. A vereadora subscrevente vem na forma regimental desta toda Casa de Leis, precisamente no parágrafo do artigo 127, após a aquiescência do plenário da Câmara Municipal de Itaguatins, o encaminhamento desta proposição ao excelentíssimo senhor prefeito José Berg Vitor Barros Silva, sugerindo-lhe que seja realizada a perfuração de um poço artesiano do povoado Castanheiro. Justificativa. A presente indicação visa atender uma reivindicação antiga da comunidade, que se arrasta por alguns campos. É sabido que a água é um elemento essencial para a manutenção da vida e dos ecossistemas. A falta dessa tem um impacto gigante na vida das pessoas, afetando sua saúde e desenvolvimento. A escassez de água tem causado grandes dificuldades aos moradores da região, comprometendo o consumo humano, a agricultura familiar e a criação de animais. A perfuração se faz necessária para garantir o abastecimento de água potável e melhorar a qualidade da população local. Posto isto, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares para aprovar essa proposição, que, com toda certeza, em muito contribuirá para o bem-estar da população do referido povoado. Daniela Martins de Souza, vereadora autora. Com a palavra, a vereadora autora. Boa noite a todos. Essa indicação foi feita porque lá no povoado existe um poço. Só que quando foi perfurado esse poço, a população do povoado era muito pequena. Era apenas aquela rua da frente, na beira do asfalto, e com poucos moradores. E nos últimos anos, o povoado vem crescendo. Tem 2 ruas por trás da avenida ali. Então, a quantidade de água que a gente está tendo no poço não é suficiente para abastecer toda a população.
Inclusive, eu já morei na rua de trás e eu sei a dificuldade que os moradores de lá têm com relação à água, principalmente no período do verão. Porque tem casas que a água não chega. A gente tem que ir buscar na casa dos vizinhos. Então, às vezes, a gente se sente incomodado, porque a gente pensa que está incomodando o vizinho, né? Então, assim, a perfuração de um poço na rua de trás seria muito importante, porque facilitaria a vida desses moradores. Quando eu morei lá, no período do verão, eu tinha que ir buscar água para cozinhar, para banhar, para lavar roupa na casa do vizinho, porque a água não subia até a minha casa. Então, assim, eu vivenciei isso, eu sei a dificuldade que é. Então, eu peço aos nobres pares que olhem com carinho para esse projeto, para essa indicação, que votem, que apreciem, porque a água é benefícios que a gente tem, né? É uma das coisas que não pode faltar. Além da saúde, a água, né? Então, assim, eu peço aos novos pais que aprovem esse projeto. Mais, muito obrigada. Alguns demais desejam fazer parte das discussões? Vereador Luiz. Boa noite. Eu, vereadora, quero fazer parte dessa discussão, já assim, deixando um sim, né, que essa semana o deputado Moisemar Marinho me ligou e fez um comentário dizendo que o seu Zequinha ali do Castanheiro fez esse pedido para ele por a dificuldade que estava ali de ter a água na sua residência, né? E o deputado já vem fazendo, já cavou um poço, mandou cavar um dia, fez um requerimento, foi atendido pelo governo do estado, pela TS, ali para a comunidade ali na estrada do Castanheiro, para a comunidade. E o pessoal já está sendo atendido, né? E na segunda-feira ele me ligou e tivemos conversando e ele firmou esse compromisso que vai trazer um poço artesiano também para o povoado, tá? Então, mas é de grande importância esse pedido seu, que vai, eu tenho certeza que a situação, inclusive até nós aqui de Taguatins usufruir ali da água do Castanheiro, né? Quero dizer, e às vezes a gente não tem a água aqui na nossa cidade de qualidade e termina pegando os poços dos vizinhos, né? E o Castanheiro é um ponto assim, estratégico para o povo de Taguatins quando está indo e vindo parar e pegar suas águas, né? Mas quero firmar aqui esse compromisso, eu já tive essa conversa com ele essa semana, e agora aproveitando esse momento aqui, eu tenho certeza que todos os nobres pares aqui vão aprovar esse requerimento, esse pedido de Vossa Excelência, e vai fortalecer mais ainda a vontade, o desejo de fazer esse poço ali no Campo Povoado Castanheiro, tá? Conte comigo, e eu sou um das peças que vão estar cobrando e pedindo para que seja atendido o mais rápido possível. Tem mais, vereador Luiz Salles. Só parabenizar a vereadora por essa indicação. E assim, eu como agente de Elias, juntamente com o nosso amigo vereador Ivaldo, eu já trabalhei em todos os cantos desse município a serviço da saúde. E no Castanheiro não foi diferente. E com essa situação da falta de água, é um problema também até para a saúde pública. Porque as pessoas acumulam água dias com esperança de ela não chegar no outro dia e pode ser um provável criador do mosquito da dengue. Então é muito importante esse pedido e pode ter certeza que vai ser aceito. Todos os vereadores do PEI vão aprovar. Muito obrigado. Alguém mais deseja fazer parte das discussões? Como não há algo, coloco referido à votação. A indicação e votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Eu voto sim pela aprovação.
Como vota o vereador Domingos Marinho Viana? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grandeira? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Cleilson Salles? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Erivaldo? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Adriano Max? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Valdenildo? Sim, pela aprovação. Como vota a vereadora Autora? Sim, pela aprovação da indicação. Aprovada a indicação número 001. Eu retorno esse trabalho para nosso presidente. Como não se encontra mais nenhuma indicação, nenhum requerimento e nenhum projeto em nossa mesa, neste momento eu abro espaço para as considerações finais. Os vereadores que desejarem fazer parte, está aberto o espaço. Vereador Cleilson Salles. Boa noite novamente a todos. Cumprimentar a mesa diretora em nome da presidente Daniela, os vereadores, meu amigo Joás, a plateia aqui no nome do nosso amigo que veio hoje nos prestigiar. Fiz um convite ontem, depois da sessão da casa dele, ele veio o seu Domingos, sendo cumprimentado em nome do seu Domingos, todos os demais que estão fazendo presente aqui. E é isso, gente, estou gostando de ver, hoje é o nosso quarto dia de trabalho desse mês. Cada dia que passa, as pessoas estão tomando gosto em vir visitar, ver o que os vereadores realmente estão fazendo, porque às vezes ficam só de fora e não sabem o que é o trabalho do vereador. As indicações são feitas, como o amigo nobre vereador Erivaldo falou. Se vai ser atendido ou não, aí já não compete a gente. Mas a gente sabe, a gente lida com as pessoas todos os dias, de casa em casa, e sabe realmente da necessidade da nossa população. E não vai faltar força de vontade para nós tentarmos fazer um Itaguatinho melhor. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Mais alguém que queira fazer parte? Vereador Domingos. Boa noite. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, os nobres pares no nome do vereador Roberto. Cumprimentar a plateia, em nome do ex-vereador Marcos, professor Francisco, irmão Jefferson, minha esposa e minha filha que está presente aí, o nosso amigo Fabiano, já ex-funcionário dessa Casa de Leis, e todos sendo cumprimentados. Eu queria aqui só fazer um relatório em relação ao requerimento do nobre colega Erivaldo, quando se fala ali da Vila Paislândia, da qual eu sou vizinho da vila, moro ali próximo às proximidades. E a gente já viu ali sofrimento daquele povo, perda de 95% dos seus eletrodomésticos, tudo que tem dentro de casa, por alagamento. Uma vez, duas vezes, me parece que é a terceira vez, e nada foi feito nesse período. Era só atendido o povo do momento, mas não trazia a solução. Ficava esperando o próximo ano para que pudesse acontecer novamente. Não tentaram buscar recursos, fazer pedido. E nesse último alagamento, nós fomos agraciados, graças a Deus, fizemos um pedido ao deputado Moisemar, e ele estendeu ali pela PO, fez aquela galeria que traz mais segurança para aquele povo daquela vila. Só que está correto, precisa ter a manutenção para que não possa vir a acontecer o que já teve durante esses tempos aí atrás, porque é momento de tristeza, Você amanhecer o dia e não ter nada dentro de casa, com a dificuldade que a gente vem passando, e chegar numa situação dessa
que 95% da vila perdeu tudo o que tinha, tiveram que começar do zero, né? Foram atendidos? Sim, mas não tinha como esperar chegar a segunda, a terceira vez. Poderia ter sido alguém ter corrido, ter pedido aos governos, as pessoas competentes, se o município não tem condição de trazer essa obra, era fácil de ter. E assim, o deputado Moisamar fez um pedido para o governo do Estado e logo foi atendido, né? Graças a Deus. Então, aqui, eu quero só queria fazer esse esclarecimento por estar ali próximo da vida, fazer parte dessa comunidade, e não poderia deixar de também parabenizar pela vontade, né? Nós todos estamos aqui de ver as coisas acontecerem, né? O trabalho do vereador, gente, é isso: fazer os requerimentos, as indicações, aprovar. Então, e assim, fazendo as cobranças, com certeza o nosso gestor, o prefeito, vai ser lembrado para que possa realizar essas atividades, esses trabalhos em nossa cidade. Muito obrigado. Mais alguém queira fazer as inscrições? O vereador Jorge está com a palavra. Boa noite mais uma vez. Quero parabenizar a Vossa Excelência Presidenta pela indicação daquele curso que é fundamental para a Vila Boa Ventura, lá no povoado Castanheiro. Aquela Vila Boa Ventura é chamada uma Vila Dorme Sujo, porque a água lá é difícil. Eu sei a dificuldade de lá, que eu cuidei daquele campo mais de um ano, eu aguando com a mangueira regando, fraquinha. Então, vereador, você pode contar comigo. Lá no Castanheiro nós estamos juntos. O que for bom para o povo pode contar comigo. Mais uma vez quero agradecer os amigos, companheiros que estão aqui hoje, no nome da minha amiga Edneia, secretário, sempre cumprimentado, o ex-vereador professor Marcos, e dizer que aquela indicação naquele campo que eu pedi a reforma é porque é fundamental para os nossos atletas do nosso município de Itaguatins, aonde dali daquele campo saiu muito jogador para jogar fora, pelo nosso amigo Henrique Santillo, que é um rapaz que treina aquele menino lá. Então eu quero a força e a ajuda de vocês, para nós ir juntos, pedir ao prefeito o mais rápido possível a recuperação daquele estádio, principalmente do gramado. Uma boa noite, que Deus continue abençoando todos nessa casa. Mais alguém? Vereador Felipe. Boa noite, quero completar a mesa em nome da Vossa Excelência, Presidente, e em nome da plateia, do seu Antônio, Padre Gonçalinho, do Leandro, secretário de Administração, da Edneia, do irmão Gerson Vascarino, e nós sofremos, Gerson. E se sinta todo cumprimentado. Em nome do vereador, amigos, quando eu fiz esse pedido, é porque lá quase todo dia, aí o pessoal cobra do Elivaldo, que é agente de saúde, mas a Vossa Excelência está certa. Quero agradecer também ao nobre deputado Moisamar Marinho por ter amenizado aquele sofrimento daquele povo, e dizer a todos: o Elivaldo não quer aparecer, o Elivaldo quer somar com essa casa de lei, e de antemão, Leandro, quero agradecer em nome da administração. Hoje a bomba do bairro Dez Carreiros queimou e eu mandei uma mensagem para o prefeito, prontamente ele atendeu e ele perguntou quanto tempo tinha aquela bomba lá dentro. Eu falei: rapaz, ela já foi arrumada umas 5 vezes. Não, vereador, eu vou comprar outra bomba. Então é muito gratificante quando a gente tem o retorno imediato da administração pública. Foi o meu primo, ex-vereador Edson Fulgo Baldão, que me mandou uma mensagem. E aqui de antemão, Leandro, quero agradecer pelo apoio. E meu muito obrigado e boa noite. Mas o vereador Roberto está com a palavra. Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores, em nome do vereador Clei Salles, e cumprimento o público na pessoa do nobre vereador Mildinho, todos se sintam cumprimentados. A respeito da limpeza do córrego lá da vila, foi feita uma galeria e isso, quando eu presenciei aquele alagamento,
na qual eu pude dar alguma assistência para aqueles moradores. A partir daí, eu sempre cobrei da gestora a limpeza anual. Por quê? Porque é muito importante a limpeza todo ano. Porque o pessoal falava que o essencial seria a galeria. Eu fiz um ofício, mandei direto para o nosso governador, mas o nosso deputado Moisemar Marinho, representante aqui dessa comunidade, abraçou a causa e, enfim, o pedido foi aceito e foi feita a galeria. Mas não adianta só a galeria se não tiver a limpeza do córrego. Eu acredito que se todo ano tiver a limpeza adequada naquele córrego, não tinha acontecido os alagamentos que aconteceu por 2 ou 3 vezes. Mas, enfim, agradecer ao deputado, ao governo do estado e pedir sim ao novo gestor que sempre mantenha aquele córrego limpo. Agora, no momento, eu acredito que é um pouco difícil, porque já está cheio, né? Tem muita água, então vai ser difícil a limpeza. Mas que no verão a gente possa fazer uma limpeza completa. Isso é de muita importância. O mais, muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais alguém? Vereador Joás está com a palavra. Boa noite a todos. Cumprimento na pessoa da nossa presidente, os demais vereadores, em nome do vereador Francisco Grangeiro, todos os demais estão cumprimentados. Quero cumprimentar a plateia, em nome do meu amigo Santiago, todos sintam-se cumprimentados. Quero somente parabenizar os novos colegas, o vereador Francisco Grangeiro, Edivaldo, nosso presidente, pelas suas belíssimas indicações. Essas solicitações visam o bem-estar do nosso município e o bem-estar da nossa comunidade, né? Então, com tudo isso, quem ganha é a nossa população. Quero também externar minha gratidão a Deus ao vir hoje para a sessão. Eu já era praticamente quase 6 horas da tarde, em uma quinta-feira como hoje. A gente vê ali na estrada do assentamento Reis uma patrol e ali o serviço sendo feito. Isso é muito gratificante, né, para nós que moram ali, que residimos ali. A gente vê o caos que está aquela estrada e o prefeito, mesmo em período de calamidade pública, se esforçando para buscar recursos para atender melhor a comunidade que tanto precisa. E isso é muito gratificante para nós, vereadores, que somos instantemente cobrados pela população, ver os nossos pedidos sendo atendidos. Isso é muito gratificante. E mais uma vez quero parabenizar cada um de vocês, vereadores, que têm colocado as suas indicações, e quero dizer que vocês podem sempre contar com este novo parlamentar para que elas sejam atendidas, né? Estamos juntos para contribuir para o bom andamento dessa Casa de Leis, para o bom andamento do nosso município, né? E meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Mais alguém? Vereador Claudemir está com a palavra. Cumprimento a mesa, a pessoa da presidente, cumprimento os demais vereadores, a pessoa do meu amigo Grangeiro, e parabenizá-los aí pelas indicações. São indicações assim, muito relevantes para o nosso município, né? Cumprimentar a plateia, a pessoa do meu amigo Virgínio, Ciano, o nosso secretário de administração, seja bem-vindo, obrigado pela presença. E dizer, secretário, assim de público, externar aqui os agradecimentos pela sua prontidão, por estar sempre atendendo os nossos pedidos, que são pedidos que está beneficiando aí pessoas, o grupo de pessoas, a comunidade, enfim, está tendo essa atenção para conosco. Então, quero de público lhe parabenizar. Parece até repetitivo falar aí na questão ali da vida islâmica, mas quem viu naquele momento, eu lembro que na época eu fui acordado de madrugada, o telefone tocando, e vim às pressas, e quando a gente presenciou todo aquele caos, e era chocante ver as pessoas com prejuízo e ver as pessoas dirigentes chorando. Então, nobre vereador Edivaldo,
essa sua solicitação, ela merece de todos nós, como todos já se prontificou, aqui essa soma de força, e que ela não fique só nesse momento, que sempre estejamos cobrando e lembrando o poder público, cobrando o poder público e buscando junto com o poder público alternativa para que o povo não venha nunca mais passar por essa situação. Mas para que isso não aconteça, é preciso a chamada manutenção naquele corpo, e essa manutenção é a limpeza para que os entulhos não venham a encalhar ali naquela galeria. E por falar, quando você colocou no seu requerimento, tratando daquele prédio abandonado, para evitar que situações aí de prejuízo, de vexame, e até torná-lo de utilidade para a comunidade, nós precisamos, e aqui eu levo a vocês, como você falou uma frase aí, que nós não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para contribuir, que nós possamos fazer uma solicitação coletiva em relação a um outro prédio histórico que está abandonado, que pode muito bem servir o município, ou depois de uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiro, analisar esse prédio que fica aqui ao lado, né? Que eu quando estive vereador, eu falei com a então deputada Dulce Miranda, a viabilidade de recursos para restaurar, tornar aí um espaço aí, que poderia funcionar como um espaço cultural, um espaço onde conta história, pode ter história de Itaguatins, porque nós somos um município turístico, né? E muitas vezes muitos dos turistas querem saber a história, o que tem, de quais são os pontos turísticos, o que tem de, enfim, um pouco da história, né? E ela se prontificou, eu cobrei umas 2 vezes, mas esse recurso nunca chegou. E nós podemos somar força em relação a esse prédio, até porque ele fica aqui do nosso lado. É um prédio muito antigo, ele tem aí os seus 60 anos, né? 60 anos, e ele coloca em risco, quem está ali na Secretaria de Agricultura, coloca em risco a Câmara Municipal. Então nós precisamos, nesse momento, somar força, juntamente com a presidente, né, para a gente buscar uma alternativa, ver aí a viabilidade de restaurá-los ou demolir, enfim, aproveitar esse espaço, antes que algo ruim aconteça, né? Então nós possamos providenciar aí uma solicitação coletiva demonstrando aí a preocupação em relação a esse prédio histórico. O mais é agradecer as pessoas que estão aqui presenciando e prestigiando o trabalho dos vereadores e dizer a todos que fizeram a indicação que estou junto, né, com vocês, junto para a gente estar buscando atender essas solicitações que venham contribuir com a melhoria do nosso povo e da nossa gente. Muito obrigado. Neste momento eu vou fazer parte das discussões, das considerações finais. Quero cumprimentar todos os vereadores em nome do vereador Joás e lhe agradecer pelo apoio que você me deu ontem. Muito obrigada. Cumprimentar a plateia em nome do Santiago, do meu amigo Carlinhos do Gás, Leudinho, Fabiano, do secretário Leandro, secretário de administração. Os demais ficam-se todos cumprimentados. Quero agradecer a cada um dos novos vereadores pela força, pelo apoio da minha indicação e dizer que estou muito feliz. E também falar que na minha justificativa eu esqueci de um pequeno detalhe, mas que não deixa de ser importante, que para fazer essa perfuração desse poço é necessário o local. E eu já tenho o local de fazer a perfuração do poço.
Então não vamos ter esse trabalho de estar correndo atrás, né, da pessoa para doar o local de fazer a perfuração do poço. Há muito tempo a pessoa já me doou esse local. Quero dizer a todos que parabenizar também, né, os demais vereadores que fizeram indicações, todas de grande importância. Muito satisfeita em ver que essa semana foi uma semana de casa cheia. Todos estão vindo participar das sessões e isso é muito gratificante para nós vereadores. O mais é agradecer a Deus pela presença de todos, por mais um dia de trabalho, por mais um dia de sessão. E, neste momento, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 7/2, às 19h30. Boa noite a todos.